Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre algo que aconteceu. Está lá no livro de Atos, no capítulo 7. Apedrejaram um homem por nome de Estevão. Esse homem era cristão, este homem era um homem de Deus. Ele sentia alegria, prazer, o privilégio de falar de Jesus para as pessoas, mas ele era perseguido. E pegaram este homem, apedrejaram, só porque falava de Jesus. E sabe quem era que estava ali ao lado, assistindo o apedrejamento? Paulo. Não só ele assistiu, mas como ele consentiu. Ele admitiu, ele ficou calado, olhando, assistindo ali o apedrejamento de Estevão, um homem de Deus, só porque falava de Jesus. As pessoas perseguiram, colocaram ele no meio da rua e apedrejaram. Foi o primeiro mártir, a primeira pessoa que foi apedrejada por causa da fé em Jesus Cristo. Esse homem foi perseguido, foi apedrejado, foi morto. E antes dele morrer, ele olhou para o céu e disse: Senhor, não imputes o pecado a esse povo. Assim como Jesus disse: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Quando Jesus estava ali na cruz, Jesus disse: Senhor, meu Pai, perdoa esse povo, porque esse povo não sabe o que está fazendo. E quando Estevão foi apedrejado, ele pediu a Deus que não levasse em consideração esse pecado que eles estavam cometendo. Não impute, Senhor, este pecado. Pediu que Deus perdoasse aquele povo. Mas depois da morte de Estevão, está lá no capítulo 7 de Atos. Aí nós vamos ver no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. 4 capítulos. Coisas que aconteceram depois do apedrejamento, depois da perseguição que as pessoas faziam contra Jesus Cristo. Então Filipe foi um que se dispersou, né? Um homem de Deus também. Filipe começou a evangelizar. Em várias cidades, Filipe saía evangelizando. Teve um momento que um eunuco estava ali na carruagem e Filipe acompanhou ali a carruagem e o eunuco disse assim: eu estou lendo aqui sobre um homem uma pessoa que foi levado ao matadouro, não abriu sua boca, como uma ovelha muda, foi levado aos seus tosqueadores. De quem estão falando? Eu não estou entendendo. E aí Filipe explicou, evangelizou o eunuco. E o eunuco disse assim: o que é que eu faço para ser batizado? O que me impede de ser batizado? Ele disse: nada, basta você crer. Se tiver água por aqui, nós vamos te batizar. E Filipe batizou aquele eunuco. No capítulo 9, nós vamos ver agora a conversão de Paulo. Paulo era um homem que perseguia cristãos. E a gente vai ver a conversão de Paulo. Paulo se converteu. Ele conheceu Jesus Cristo verdadeiramente. Ele deixou de perseguir Jesus. E agora ele começou a falar de Jesus para as pessoas. Então a gente vai ver o que repercutiu ali por causa da morte de Estevão. Primeiro o evangelismo de Filipe, depois a conversão de Paulo, depois vem a viagem missionária de Pedro. Pedro fez algumas viagens missionárias, levando a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo para as pessoas. E no capítulo 10, a gente vai ver também, sabe o quê? Os discípulos ali em Antioquia, pela primeira vez, são chamados de cristão. Os discípulos são chamados de cristão. Pessoas que creem em Jesus Cristo, as pessoas que confessam a sua fé em Jesus Cristo. Que nós não venhamos baixar a cabeça por ser perseguido,
Que a gente venha baixar a cabeça ou calar a nossa boca, porque algumas pessoas dizem, você fala de Jesus? Sim. Eu posso falar de Jesus? Posso, então eu vou falar. Porque nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o nosso pecado. Por que não falar de Jesus Cristo? E quem crê em Jesus Cristo será salvo. Então, a partir dali, daquela morte de Estevão, o apedrejamento, a gente vai ver esses acontecimentos. O evangelismo de Filipe, a conversão de Paulo, a viagem missionária de Pedro e os discípulos ali em Antioquia, sendo chamado pela primeira vez de cristão. Só para a gente entender, né? Como realmente as pessoas são impactadas. Como as pessoas dizem assim, agora eu vou falar de Jesus. Porque aquela perseguição que fizeram a Estevão estimulou muita gente a dizer assim, eu vou expandir o cristianismo. Filipe, Paulo, Pedro e agora nós estamos falando de Jesus Cristo para as pessoas que realmente têm sede da palavra de Deus. Precisamos acreditar, precisamos crer e, acima de tudo, seguir Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. 5h30 da manhã ou 6h30 da noite, nós estamos sempre aqui trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz amém e amém.